Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje vou falar aqui sobre um assunto muito importante que infelizmente muitas pessoas estão por fora, desconhecem, ignoram, não querem saber, porque infelizmente a maioria da humanidade não não crê em Deus, não crê em Cristo Jesus e ignora tudo aquilo que o próprio Deus e o próprio Senhor Jesus falaram, fazendo predições futuras sobre coisas que iriam acontecer futuramente, que eles garantiram isso. Porque o próprio Senhor Jesus falou que céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Da mesma forma, falou Deus também, porque tudo aquilo que ele falou já se cumpriu, está se cumprindo e ainda vai se cumprir futuramente. Ele empenhou a sua palavra naquilo que ele falou. E ele é fiel à sua palavra, aquilo que ele disse, por boca principalmente dos seus profetas, como Daniel, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel e, é claro, pelo próprio João, que é o autor do livro do qual eu vou falar aqui hoje, para que vocês possam despertar esse interesse sobre esse livro. Esse livro é importantíssimo, é algo decisivo na vida de muitas pessoas, saber o que está escrito nele, guardar as palavras que estão nele, porque elas se cumprirão. Sim, isso é uma verdade, é um fato que vai acontecer mesmo. Então, ninguém pode ficar de brincadeira em relação a isso. Você não pode ficar por fora do que está por vir. Pelo contrário, você tem que saber o que está por vir. Você tem que conhecer para que você possa ficar apercebido e não ser enganado por ninguém em tempo algum. Porque existem muitas pessoas hoje no século XXI que estão distorcendo, que estão querendo fazer você não acreditar no que está escrito. E quando eles conseguem que você não acredite no que está escrito, você está caindo numa ignorância que vai te levar para a ruína e perdição. Eu não quero isso para a minha vida e eu espero que você também não queira isso para a sua. Por isso eu estou aqui para estimular, encorajar e incentivar a você que você possa ler este livro que eu vou falar aqui, que é o livro de Apocalipse de João. Esse é um livro sério. Esse é um livro que você deveria ler. Se você ainda não leu, você pode ler. Ele está disponível para você ler. É só você pesquisar aí no Google, em algum, talvez no YouTube, você vai encontrar a versão desse livro, para que você possa ler. Porque esse livro é importante. Ele não foi escrito apenas para os que creem em Cristo Jesus. Não, ele foi escrito para que ele seja lido por todas as pessoas que vivem hoje no século XXI. Esse é o objetivo desse livro. Então, esse livro está disponível para todas as pessoas lerem. É claro que, infelizmente, hoje, a maioria não quer ler. Se você for, por exemplo, na China, por exemplo, a maioria daquela população ali não lê esse livro, não quer saber de Deus. Na Índia, então, a mesma coisa. A maioria daquela população ali não lê este livro chamado Apocalipse de João. E por isso, todas essas pessoas que estão na China e que estão na Índia, a maioria dessas pessoas, a maioria da população desses dois países são por fora disso, dessa verdade. Então, eles estão totalmente alienados quanto a isso, alheios ao que está escrito nesse livro. Eles não sabem, desconhecem, ignoram. E continuam assim, nessa ignorância. Porque, infelizmente, não dão valor a aquilo que Deus fez
saber a João as coisas que iriam acontecer no mundo em que eles vivem, em que você vive, em que eu vivo também. Então, isso é algo muito errado que eles estão fazendo. E se alguém está nessa condição de estar errado em relação a não ler este livro, é hora de acertar. É hora de começar a procurar se inteirar desse livro, porque ele vai falar muitas coisas importantes para o conhecimento da maioria da humanidade hoje. Todos têm que estar por dentro disso. Então, este livro foi escrito com esse objetivo. E eu vou ler aqui apenas os primeiros versículos aqui do capítulo desse livro, que se chama Apocalipse de João. Está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, essas palavras são as palavras iniciais desse livro, para estimular, encorajar, incentivar você a querer ler esse livro, para você saber, para você ter uma noção exata das coisas que em breve devem acontecer, porque o tempo está próximo. Então, esse é o livro que você tem que ler. Se você quer saber o que vai acontecer, esse é o livro para você ler, está disponível para você, está ao seu alcance. É só você ler que você vai entender. Mas este livro ele tem 22 capítulos. Ele é um livro que tem poucas páginas, digamos assim. Mas é um livro muito importante para qualquer pessoa hoje. Então, se eu fosse fazer um resumo aqui do que está escrito nesse livro, do que você vai ler nesse livro, para você se inteirar dessas coisas que vão acontecer, que em breve devem acontecer, como eu já li aqui. Então, o resumo seria, neste livro você vai ver que ele fala sobre os 7 selos. Neste livro, ele fala sobre as 7 trombetas. Ele fala sobre a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. No Apocalipse de João, você vai ler sobre as 4 vozes, a ceifa e a vindima. Você vai ler sobre os 7 flagelos. Você vai ler sobre a queda da Babilônia, que é a grande meretriz. Você vai ler também, nesse livro de Apocalipse de João, sobre a prisão e a derrota de Satanás. Você vai ler sobre o juízo de Deus. Você vai ler sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. E no último capítulo, que seria ali o epílogo desse livro, você vai ler sobre as admoestações e promessas finais escritas ali. Então, esse livro tem tudo isso e outros assuntos importantes que você deve conhecer. Deus já predisse isso para você ficar sabendo disso. Você tem que saber disso, eu tenho que saber disso. Todos têm. Toda a humanidade que está viva hoje no século XXI tem que ler este livro. Esse livro é importantíssimo. Ninguém pode ficar de fora. Você tem que ler e guardar as palavras que são escritas neste livro, porque o tempo está próximo, como eu já li aqui. Essas palavras se cumprirão dia após dia. Muitas já se cumpriram. Desde o primeiro século até hoje, muitas coisas se cumpriram. Outras estão se cumprindo neste século e vão se cumprir até o fim dos tempos, futuramente falando. Então, isso vai se cumprir literalmente falando. É real, não é fictício. Não é algo inventado pela imaginação dos homens, ou de João, ou de quem quer que seja. Não. É o aviso, o ultimato de Deus
para a humanidade. Este livro é isso aí. Então, a humanidade tem que estar inteirada desse livro. Mas para estar inteirado desse livro é preciso ler, é necessário ler. Ele já foi escrito com esse objetivo de que todas as pessoas pudessem o ler e se inteirar das coisas que nele estão escritas. E isso é importante, porque hoje muitas pessoas nesse século XXI e daqui para frente as coisas vão começar a aumentar a gravidade das coisas. O princípio das dores está começando e vai aumentar até as dores de parto. Quem vai sentir essas dores de parto é a própria humanidade em si, são as pessoas de modo geral. Mas aqueles que leem as palavras deste livro serão confortados. Aqueles que crerem em Cristo Jesus, crerem em Deus e crerem em Cristo Jesus, eles serão confortados. Eles saberão que irá acontecer uma vitória final de Cristo Jesus na batalha do Armagedon, como está escrito aqui nesse livro também. Então, aqueles que perseverarem até o fim em Cristo Jesus, viverem pela fé, com confiança em Cristo Jesus, esses prevalecerão com ele no dia daquela batalha do Armagedon. E eles irão herdar a vida eterna no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém. Então, isso é bom demais, porque essas pessoas, com certeza, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então, essas pessoas aguardam o Senhor Jesus. Ele virá sobre as nuvens, com poder e grande glória. É isso que está escrito. Então, isso vai se cumprir também. Então, é importante ler esse livro. Não fique por fora desses acontecimentos. Pelo contrário, leia para que você possa se inteirar deles, para que você possa ficar apercebido das coisas que vão acontecer, para que você não seja pego de surpresa, para que você nunca possa dizer que nunca ouviu falar a respeito disso. Então, eu espero que você tenha essa vontade, essa curiosidade, digamos assim, de ler esse livro. Porque quando você começar a ler ele, você vai entrar em contato para poder saber as coisas que vão acontecer brevemente. E isso é algo certo, porque o único Deus vivo, nosso Criador, nosso Deus e Pai, ele já fez essas predições para esse objetivo, de informar a humanidade, de notificar a humanidade a respeito dessas coisas que vão acontecer. E muitas já estão acontecendo hoje. Dá para você ver os sinais aí que estão acontecendo no mundo. E muitas dessas coisas estão de acordo com o que está escrito no livro de Apocalipse de João. Isso é verdade. Então, eu quero que este livro, que o que está escrito neste livro, possa me confortar, possa me dar segurança, possa me dar confiança de permanecer, de perseverar até o fim em Cristo Jesus. Porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, é necessário entender isso. Porque Deus poderia muito bem não falar nada. Não falar nada do que está escrito nesse livro. Deixar a humanidade totalmente sem noção do que está escrito. Mas ele quis fazer isso para que a humanidade pudesse ler esse livro. E quando a humanidade ler esse livro e comparar o que está escrito com o que está acontecendo no mundo hoje, nesse século XXI, você já vê, as pessoas vão ver claramente que o que está escrito bate exatamente com o que está acontecendo no mundo. Porque isso é o cumprimento da palavra, da profecia deste livro. Isso é muito importante. É sério demais. Não se engane com nada que exista nesse mundo. Se você quer saber como será
o fim dos tempos e as coisas que vão acontecer, este é o livro certo para você. É por isso que eu recomendo a leitura desse livro, que se chama O Apocalipse de João. Então eu espero que você tenha essa vontade de querer ler esse livro, porque eu já li esse livro e agora eu espero que você faça o mesmo também. Eu recomendo essa leitura para você, por experiência própria, para que você possa também conhecer as mesmas coisas que esse livro me fez conhecer também. Isso é bom demais. Então eu espero que o que eu falei aqui possa servir de motivação para a sua vida, para que você possa estar edificado com as palavras que existem nesse livro de Apocalipse de João. Então, essa é a mensagem que eu queria falar para todas as pessoas hoje. E eu espero que todas as pessoas possam ouvir o que está escrito nesse livro, porque ele vai dizer muitas coisas importantes para você ficar sabendo. Essa é a mensagem que eu queria falar para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.